Hoje eu quero dizer para você que eu estou quebrando um princípio de ordem pessoal para pregar para você essa manhã. Eu tenho por princípio, e aprendi com os meus mentores e mestres, que eu não devo trazer para o púlpito algo que não tem sido objeto da minha reflexão por pelo menos 2 anos. Quando eu descubro algo na palavra de Deus e quando eu recebo algo do Senhor no meio dos meus estudos, ou por meio das leituras que faço, ou por meio da preparação que faço, ou eventualmente até por meio de aulas que dou no seminário, a minha decisão é guardar isso no coração por pelo menos 2 anos. Para dar tempo para isso fermentar, solidificar, enfim, gerar frutos, para então trazer para você, para então pregar isso para você. Então acredite, tudo que eu preguei para você nesses 3 anos como comunidade é algo que Deus já tem colocado no meu coração há bastante tempo. Mas hoje eu decidi quebrar essa tradição e quebrar esse princípio. Porque o ano de 2019 para mim, ele foi um ano em que eu passei muito tempo, muitas horas, refletindo em Atos no capítulo 20, nesse texto em que o apóstolo Paulo convoca os presbíteros de Éfeso e dá recomendações para o ministério destes presbíteros. E durante esse ano, como presbítero que sou, eu decidi me colocar aos pés de Paulo e falar: Paulo, o que você tem para dizer para mim como um presbítero? E esse capítulo, especialmente aqui a partir do versículo 13, ele é um longo discurso em que o apóstolo Paulo fala para presbíteros, fala para pastores, fala para homens que tinham sido colocados na liderança da comunidade de Cristo. E durante todo esse ano, eu tenho voltado, refletido, pensado, trabalhado, lido esse texto, relido esse texto, meditado nesse texto. E decidi quebrar a tradição e falar para vocês e conversar com vocês essa manhã sobre esse versículo 32, porque esse versículo 32, ele talvez seja a cereja no bolo nesse discurso do apóstolo Paulo. Agora, deixe-me explicar o que está acontecendo aqui em Atos no capítulo 20. O texto de Atos no capítulo 20, ele narra para nós aquilo que nós chamamos de o fim, ou o final, os últimos eventos da chamada terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Depois que o apóstolo Paulo passou 3 anos lá em Éfeso, 2, 3 anos, o apóstolo Paulo então saiu novamente para uma jornada ministerial, para uma jornada, enfim, de missão. E ele foi pregar o evangelho mais uma vez, revisitar as igrejas que tinham sido fundadas por ele nas suas viagens missionárias anteriores. E então ele foi fazer essa volta ali na região da chamada Ásia Menor. Hoje você conhece aquela região ali como Turquia, a Grécia, o sul da Europa e etc. E quando o apóstolo Paulo estava retornando já para Jerusalém, ele decide parar em Mileto, que era uma cidade litorânea que ficava ali próxima de Éfeso. E porque o apóstolo Paulo ele não queria perder tempo, ele queria que o seu caminho em direção a Jerusalém não tomasse muito tempo, ele decide então convocar os presbíteros, os pastores da igreja de Éfeso, para vir conversar com eles. E aquele foi o último encontro do apóstolo Paulo com esses homens que pastoreavam a igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo nunca mais viu esses homens até o final da sua vida, quando ele foi martirizado em Roma. Aquele foi o último encontro que o apóstolo Paulo teve com os seus discípulos de Éfeso.
Então ele convoca esses homens vêm até ele em Mileto, e eu consigo imaginar que aquele encontro foi um encontro ali à beira-mar. Muito provavelmente o apóstolo Paulo sequer deixou o barco, eles deviam ter entrado no barco enquanto o apóstolo Paulo proferiu esse discurso para eles, se despedindo desses homens e dando últimas observações, conselhos e falando de maneira muito pastoral a esses homens. E ele encerra esse discurso, ele encerra essa pregação, ele encerra essa fala do coração, falando exatamente isso que a gente acabou de ler. Agora, eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Note que o que está acontecendo aqui é um momento de transição. É um momento de transição para o apóstolo Paulo, que está voltando para Jerusalém, e você sabe que depois que ele chega em Jerusalém, o bicho começa a pegar, ele começa a enfrentar a oposição, ele vai comparecer diante de vários tribunais, porque ele vai passar por litígio até ser conduzido a Roma e lá em Roma ser martirizado. Mas não somente isso, o apóstolo Paulo, ele está cortando o cordão umbilical com esses homens. Em outras palavras, ele está dizendo para eles: olha, a partir de agora, gente, é com vocês. Eu estou indo, não vou mais vê-los, estou saindo de perto de vocês, literalmente, não vou estar ao alcance de vocês. Portanto, a partir de agora começa uma nova página na vida de vocês. Portanto, a partir de agora vai começar um novo momento na vida de vocês, vai começar um novo ano na vida de vocês. E antes deles começarem esse novo momento, esse novo ano, antes deles passarem por essa fase de transição, o apóstolo Paulo fala isso para eles. E é isso que eu quero falar para vocês, na medida em que a gente olha para o final de 2019 e começa 2020. Primeira coisa que eu quero dizer para você: 2020 só vai fazer diferença na minha e na sua vida se nós entendermos a nossa posição diante de Deus. E deixe-me explicar para você o que eu estou querendo dizer para vocês aqui. O versículo 32 diz assim: agora eu os entrego a Deus. A palavrinha que o apóstolo Paulo usa aqui, eu os entrego, literalmente é aquela ideia de eu os encomendo. Eu os coloco debaixo do cuidado, debaixo da proteção de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo de maneira muito simples. Agora, o que é muito interessante é que esta palavra no mundo greco-romano, ela era usada quando alguém ia exercer um ofício, ia receber um novo ofício, ia receber uma nova função, receber uma promoção, e aí vai ter uma nova atividade, um novo trabalho, uma nova realidade diante de si. Essa expressão, ela era usada para comunicar: olha, que Deus te proteja nesse novo movimento, que nesse novo ofício. Os generais, os procônsules e outros, eles quando eles assumiam uma nova posição, aquele que estava sobre ele vinha e dizia: olha, eu te entrego, eu te encomendo, eu te coloco debaixo desse cuidado. Porque na medida que você assume uma nova posição, você vai precisar que Deus esteja cuidando de vocês. Agora, note que o apóstolo Paulo, ele está falando isso para homens que de fato tinham recebido uma posição. A posição de serem líderes de uma igreja. Aí você deve estar pensando: beleza, pastor,
Legal, mas eu não sou pastor, eu não sou presbítero, não tenho vocação nenhuma, não quero, nunca quis, não tenho, eu sei que esse negócio é para poucos, então eu não tenho noção. O que eu quero dizer para você é que o que está em jogo aqui não é o presbiterato, o que está em jogo aqui é a posição. E o que eu quero dizer para você é que Deus te colocou em alguma posição, em algum lugar. Deus te colocou como marido de alguém. Deus te colocou como mulher de alguém. Deus te colocou como filho de alguém. Deus te colocou como professor ou líder de alguém, ou como chefe ou subordinado de alguém. Em alguma posição você está. E à medida em que a gente assume a posição que nós estamos, debaixo do cuidado e da graça do Senhor, a coisa é diferente. Em 2020, se você não assumir a sua posição debaixo do cuidado e da graça do Senhor, eu quero já ser um profeta de más notícias, o teu ano vai ser uma desgraça. Para de enrolar, para de ser aquele indivíduo que fala assim, eu sou, mas não sou. Deus me deu um filho, então seja pai. Deus me deu uma carreira, então trabalhe na sua carreira, faça prosperar a sua carreira. Deus me deu uma promoção, então faça essa promoção valer a pena. Senta na cadeira que Deus te deu, porque 2020 ele vai ser absolutamente diferente, na medida em que você levar a sério, debaixo do temor do Senhor, a posição na qual você está. Na medida em que você levar a sério o lugar que Deus te colocou, o lugar onde Deus te entregou, como homem, como mulher, como marido, como esposa, como filho, como genro, como sogra, como profissional, como estudante, como universitário. Independente da função ou da posição em que Deus tenha te colocado, 2019 só vai fazer diferença e só vai ser de fato um ano novo, na medida que a gente assume a posição e para de ser aquele sabonetão que não sabe o que quer e não sabe para onde vai, não sabe que cadeira vai sentar. Eu os encomendo, eu os entrego a Deus. Eu os entrego a Deus. O que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos, é um negócio que eu gosto muito, que o Muricy Ramalho falava bastante. Eu sou São Paulino, então eu gosto muito do Muricy Ramalho. O Muricy Ramalho, ele tinha umas falas que eu achava sensacional. O Muricy Ramalho, ele falava que não gostava de jogador moita. Sabe jogador moita? Aquele que só ocupa, a gente chama de cone, né? O Fred na Copa do Mundo passada. É o cone, que não faz diferença nenhuma, né? Aquele lá que você fala, mano, o que esse cara está fazendo aí? O que esse cara, qual que é a dele? Pergunta que eu vim fazer para você, qual que é a sua para 2020? Onde Deus te colocou, qual que é a diferença que você vai fazer? Você vai ser peso morto ou você vai ser relevante? Debaixo do temor do Senhor, nós somos convocados para assumir a posição na qual nós somos colocados. E tem um monte de crente moita e crente cone, que não faz diferença nenhuma nesse mundo, que não serve nem para peso de papel, porque até para peso de papel está em dúvida, até para peso de papel não sabe se serve. Procura a liderança da igreja, pastor, tem misericórdia de mim. Por quê, meu filho? Porque eu não sei o que Deus quer da minha vida. Eu os entrego a Deus. É Paulo dizendo, assumam a posição de vocês debaixo do temor do Senhor. Assumam a cadeira para a qual Deus os designou, sabendo que Ele está cuidando e sendo soberano sobre esse processo. E meus irmãos, nós vivemos uma época de absoluto descaso com o posicionamento que Deus nos colocou. Absoluto descaso. Nós vivemos uma época de profunda negligência. A gente confunde
protagonismo com arrogância. E aí, por causa disso, a gente tem medo de eventualmente falar assim, daqui que eu resolvo, para não parecer arrogante. É bem verdade que às vezes é arrogância. Não vou mentir, não vou ser inocente aqui. Mas às vezes, meus irmãos, a gente precisa parar com essa conversa de achar o que as pessoas vão pensar de mim, para a gente começar a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. A gente morre de temor a homens, a gente morre de temor, fica pensando o que as pessoas vão pensar se eu decidir fazer isso, porque é isso que Deus está colocando no meu coração. Mas se eu fizer isso, será que as pessoas vão aceitar, vão gostar, não vão? O que eles vão dizer? E aí a gente vive com temor a homens e não tememos mais a Deus, e por causa disso não assumimos o protagonismo que Deus quer que nós assumamos. Por causa disso a gente não faz mais a diferença no contexto onde nós estamos, quando Deus nos colocou ali para que nós façamos diferença. Para que nós sejamos aqueles que vão fazer fruto. Eu recentemente entrei num debate, inclusive até postei nas minhas redes sociais recentemente, porque eu entrei num debate com um pastor amigo meu, que ele chegou para mim e falou assim, eu não concordo com esse negócio de a gente usar número como medida de saúde. Eu falei, eu concordo. Ele está falando de crescimento de igreja. Uma igreja grande não necessariamente é saudável. Eu concordo com você. Aí ele falou, os líderes de uma igreja, eles precisam ser, na verdade, fiéis. Aí eu perguntei para ele, o que significa ser fiel? Esperar ver o que Deus quer fazer com a gente. Aí eu falei, eu discordo da sua definição de fidelidade. Fidelidade não é sentar na cadeira e achar que Deus vai trazer de mão beijada a vida na minha mão. É eu sentar na cadeira e achar que Deus vai resolver 2020 para mim na minha mão. Se você abre Mateus no capítulo 25, você vai ver uma parábola chamada parábola dos talentos. E Deus entregou 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Talentos, que era grana na época. Aí o primeiro que recebeu 5... foi negociar, fez mais 5. O segundo que recebeu 2, foi negociar, fez mais 2. O indivíduo que tinha recebido 1, ele cria nesse negócio de que fidelidade é sentar na cadeira. Aí ele sentou na cadeira, enterrou o talento dele e deixou lá, vou esperar o chefe voltar, o meu patrão voltar, porque quando ele voltar, eu vou devolver aquilo que ele me deu. Confiou a mim, entregou a mim. Aí o Senhor volta, na parábola que o Senhor Jesus Cristo está contando ali, recebe 10 talentos de volta daquele que entregou 5. Servo bom e fiel. O outro que recebeu 2, recebe 4 de volta, servo bom e fiel. Aí aquele que achava que era fiel, porque ficou sentado na cadeira, ele falou assim, servo mau e negligente. Porque fidelidade, meus irmãos, não é sentar na cadeira e achar que Deus vai resolver os nossos problemas por nós, sem que a gente faça nada. Se você está entrando em 2020 achando que Deus, Ele quer que você sente na sua cadeirinha e assuma uma posição aí de conforto e fale assim, Deus vai resolver o meu ano para mim, esqueça o cristianismo que você está ouvindo. Porque o cristianismo que nós pregamos e que é o do evangelho é, campeão, Deus abençoa o trabalho das nossas mãos. Deus abençoa na medida que nós nos envolvemos com a realidade da história e fazemos acontecer. Deus abençoa na medida em que a gente fala, o Senhor, Ele está sobre mim, e porque Ele está sobre mim, eu vou assumir a minha cadeira e vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Porque fidelidade não é inércia, fidelidade é fazer frutificar as sementes que Deus coloca na nossa mão, é fazer acontecer a posição que Deus nos deu, é fazer realizar a obra que Deus nos confiou. Fidelidade não é inércia, sentar numa cadeira confortável de um auditório, de um centro empresarial. Fidelidade é sair para um mundo e ser fruto, ser instrumento de Deus nas mãos dele. Eu os entrego
a Deus. Agora, ele não entregou só a Deus. Ele entrega também a palavra da sua graça, que pode edificá-los. E aqui eu acho espetacular. Eu tenho certeza que se você ainda não começou a pensar, você já deve ter pensado nas resoluções que você tem para 2020. Eu já tenho certeza. Eu já tenho as minhas. Eu tenho uma lista lá de um monte de resolução em 2020. Um monte. E eu tenho certeza também que você não chegou no final de 2019, hoje no dia 29 de dezembro de 2019, você não chegou no final de 2019 e disse assim: quer saber de uma coisa? Eu não quero crescer em 2020. Eu quero ser miseravelmente infeliz, eu quero perder dinheiro, eu quero ficar desempregado, eu quero pegar um câncer. Você não fez isso, você não é idiota. Eu sei que você não fez isso, porque o que nós queremos para nós sempre é crescimento, o que nós queremos para nós sempre é amadurecimento, o que nós queremos para nós também é prosperidade, não é? E calma, eu não estou falando de teologia da prosperidade, mas nós queremos prosperar o trabalho das nossas mãos. Nós queremos fazer render o trabalho das nossas mãos, nós queremos colocar os nossos filhos em boas escolas, nós queremos fazer com que as coisas que vão acontecer na nossa vida no futuro sejam coisas abençoadoras. E não é errado querer isso. Errado é vender a alma por isso. Então, nas suas resoluções, você não disse: eu vou ser miserável este ano. Você disse: eu vou crescer, eu vou amadurecer, eu vou melhorar isso na minha vida, eu vou ser edificado. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu os entrego a palavra da sua graça que pode edificá-los. A expressão você conhece aqui, é aquela ideia de que traz a ideia de construção. E você sentou e falou: eu vou construir alguma coisa esse ano. Eventualmente você deve ter feito até um pensamento de construir um novo você. Talvez você não está querendo empreender, começar uma startup, que está na moda, né? Talvez você não disse assim: olha, eu vou virar um milionário com menos de 30 anos de idade. Talvez você não disse isso, mas talvez você disse assim: eu quero ser um novo eu. Eu quero começar um processo de construção de um novo eu. Eu e minha esposa Isabela, o novo eu que a gente quer é uma balança mais leve. Novo eu. Talvez você disse: eu quero terminar a minha faculdade, quero fazer uma pós-graduação, eu quero fazer alguma coisa. Em 2020, todo e qualquer processo de crescimento e de edificação que for conduzido sem a palavra da graça de Deus, ele será um processo de correr atrás do vento. É isso que eu estou querendo dizer para você. Em 2020, todo o processo de construção e crescimento que você tenha, que esteja fora da palavra da sua graça que edifica, será correr atrás do vento. Por isso que o apóstolo Paulo entregou esses homens não somente a Deus, mas a sua palavra. Porque, meus irmãos, é na palavra onde a gente encontra aquilo no qual vale a pena sacrificar e dedicar um ano da vida. Dedicar a vida. É a palavra que vai orientar a gente, vai dizer para a gente o que vale a pena e o que não vale. Porque todo cristão fala: eu quero combater o bom combate, mas vive tomando para si combates que não valem a pena. Projetos que não são os de Deus para ele. Planos que não são aqueles que Deus quer que ele realize. E aí ele corre literalmente atrás do vento. Aí ele corre literalmente perdido.
E aí ele chega no final da vida azedo, como chegou Salomão, e disse: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Por quê? Porque essa é a conclusão daquele que não foi entregue à palavra da graça que edifica. Porque é na palavra que a gente vai encontrar a bússola que nos guia para saber aquilo no qual nós vamos dedicar a nossa vida, nossas noites mal dormidas, o nosso esforço, o nosso suor, o nosso sangue, as nossas lágrimas. É na palavra que a gente encontra a direção e o sopro do guiar do Espírito, para a gente saber se vale a pena alguma coisa ou não. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu os entrego a Deus, mas eu também os entrego à palavra. Porque é ela que edifica, é ela que faz prosperar, é ela que vai te dizer o que vale a pena, o que não vale, é ela que vai te dizer qual que é o bom combate. É ela que vai te dizer onde é que está o terreno fértil. É ela que vai te dizer qual que é o sacrifício que vale a pena. Eu dei o azar de visitar um dos meus mentores agora nesse fim de ano. E dei o azar porque eu cheguei para ele e falei assim: ó, tá aqui meu 2020. Aí ele começou a riscar um monte de plano que eu tinha assim na lista que eu apresentei para ele. Eu falei: cara, você não acredita que você, 35 anos de idade na cara, tá me trazendo isso. Eu falei: mas por quê? Ele falou: cara, você está querendo dedicar a tua juventude, teu esforço, tua vida em coisas que são absolutamente sem sentido. Você está querendo correr atrás do vento, Isaac. Você está querendo conquistar impérios que não são os que Deus quer que você construa. Você está querendo construir castelos que não são os castelos que Deus te deu para construir. Para de ser idiota. Aí eu virei para ele e falei: o que eu faço na minha vida? Ele falou: que tal você voltar para a palavra? Que tal você voltar a meditar e consultar, pegar essa lista que você tem aí no teu celular, nos teus lembretes, e botar diante da palavra e falar: Senhor, é isso mesmo que tu queres que eu faça? Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu dedique as minhas horas de 2020, os meus dias de 2020? Senhor, é isso mesmo que vai valer a pena? São essas as corridas que o Senhor quer que eu corra e as maratonas que o Senhor quer que eu passe? 2020 vai ser correr atrás do vento, se nós não estivermos entregues e debaixo da orientação da palavra de Deus. 2020 vai ser um ano miserável na minha e na sua vida, se a voz de Deus não for clara por meio da sua palavra e do soprar do seu Espírito. Por isso, senhores presbíteros de Éfeso, eu os entrego a Deus. Larga a mão de ser moita, larga a mão de ser cone, põe a mão na massa, o arado está na tua mão e não olha para trás, mas também olha para a palavra, porque é na palavra que vocês vão encontrar a direção, é na palavra que vocês vão encontrar o caminho, é na palavra onde vocês vão saber o que vale a pena e o que não vale. Em último lugar, eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Note que o apóstolo Paulo, ele fala de herança, ele não fala de prêmio, ele não fala de qualquer outra coisa de ordem de bônus ou de acréscimo, como se fosse sorte. Ele fala de herança. E herança, meus irmãos, não é um favor. Herança é um direito. Herança não está na categoria do favor. Herança está na categoria do direito. Inclusive, a palavra herança em grego que aparece aqui, ela é a junção de duas palavrinhas gregas. A palavra valor e a palavra lei.
a palavra valor e a palavra lei. Ou seja, herança não é algo que alguém faz por favor, por misericórdia, por graça. Não, é direito. O herdeiro tem direito sobre a posse e tem direito de reclamar a posse sobre a sua herança. Não é favor. Ninguém quebra o galho de um herdeiro. Herdeiro tem direito. Herdeiro não é um favorzinho, não é uma quebrada de galho. Não é me ajuda aí. Não. Herança é direito. E o que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos? É que eu e você, nós não estamos correndo atrás da mega sena da virada. Nós não estamos correndo atrás daquilo que a gente conquista por acaso. Cristão tem olhos numa coroa, numa herança, que lhe é garantida por direito, e não em coisas que são fruto do acaso, ou eventualmente da bondade derramada por Deus. Ah, pastor, então você está dizendo que eu não posso ganhar na Mega Sena? Não sei, se você quer jogar 4,50 fora e jogar na Mega Sena, e eventualmente Deus te abençoar, porque é mais fácil você ter um infarto caminhando até a lotérica para jogar na Mega Sena do que ganhar na Mega Sena, em termos estatísticos. Em termos estatísticos, é mais fácil um raio cair sobre você no caminho para a lotérica do que você ganhar na Mega Sena da virada. Eu não estou falando de bênçãos que Deus concede como favor. O texto não está falando de coisas que nós recebemos com base na bondade da graça de Deus. O texto está falando em coisas que nos são concedidas por direito, conquistado por Cristo na cruz, mas é herança. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você é que em 2020 você vai ser tentado a correr atrás de coisas que Deus nunca te prometeu. Em 2020 você vai ser tentado a correr atrás de coisas que nunca te foram prometidas e que não está na sua ordem querer reivindicar essas coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava conversando com um rapaz, eu já vou dizer, não é da nossa igreja, tá, gente? Porque quando eu falo isso, não é da nossa igreja. Mas estava conversando com um rapaz que ele estava meio chateado porque ele não estava conseguindo achar a varoa dele lá, a ungida dele. E o cara chateado, meio magoado com Deus, 30 e tantos anos de idade, e o cara magoado. Aí cheguei para ele e falei, cara, o que está acontecendo contigo? Ah, pastor, estou meio chateado. Eu falei, mas por que você está chateado, cara? Ah, pastor, eu não consigo achar a pessoa que Deus tem para mim. Aí eu virei para ele e falei assim, e onde é que está na Bíblia que Deus prometeu marido e esposa para as pessoas? Quando a palavra de Deus fala de casamento, fala de graça. Fala de bênção, de favor. Mas não fala de direito. Aquele que encontra uma esposa alcança o bem e recebeu o favor do Senhor. Recebeu o favor do Senhor. Virei para ele e falei assim, por que você está achando que Deus está te devendo alguma coisa? Por que você está colocando na conta de Deus o fato de que as mulheres não te querem? Por que você está botando, você está chateado com Deus porque você é um cara mal acabado? Você está colocando na conta de Deus que você não consegue conversar, chamar alguém para ir tomar um café com você? E a culpa é de Deus? Porque você está achando que Deus, ele é o Papai Noel. Deus não é Papai Noel. Não é, tá vendo? Ele concordou.
E aí a gente vai passar a vida correndo atrás de coisas que não são as coisas que Deus nos deu, e vai desprezar a herança que Ele nos garantiu. Vai desprezar aquilo que Ele disse que a gente vai receber, que Ele disse que a gente tem, que Ele disse que já nos foi dada. Eu queria poder ter tempo e abrir com vocês aqui em Efésios, no capítulo 1, quando o apóstolo Paulo diz claramente que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Só que o problema é que a gente trata Deus como Papai Noel, aí a gente fica querendo que Deus nos dê aquilo que Ele nunca disse que ia nos dar, e rejeita, literalmente cospe na herança espiritual que recebemos na cruz. Porque, não é legal só ter sido remido por Cristo, não é legal só ter sido, eu quero mesmo é ganhar os 30 milhões da Mega Sena, eu quero mesmo é correr atrás do negócio aqui, eu quero mesmo é fazer isso e aquilo. Uma coisa é favor, outra coisa é direito. O que eu estou querendo dizer para você é: corra atrás e zele por aquilo que Deus garantiu que vai te dar. Zele pela sua herança e para de olhar para aquilo que Deus nunca te prometeu que vai te dar. Pastor, mas eu posso querer conquistar alguma coisa que eventualmente não está lá na Escritura, como por exemplo arrumar uma esposa? Pode. E se você receber, levante a sua mão para o céu e fala: obrigado, Senhor, porque isso veio de Ti. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. A gente fixa os olhos na herança. A gente espera de Deus o que Ele nos disse que vai nos dar. E se Ele nos der qualquer coisa além disso, porque Ele vai nos dar, que Ele é bom. E um Deus bom, Ele excede. Ele vai para além daquilo que a gente pode esperar. Nós recebemos com as mãos abertas e com gratidão no coração. Portanto, meus irmãos, eu vim dizer para vocês uma coisa muito simples esse ano. Em primeiro lugar, se você quer que 2020 seja um ano abençoado na sua vida, assuma a posição na qual Deus colocou você. Segundo lugar, busque em Deus a palavra final para os sonhos, os projetos. Para de correr atrás de coisas que Deus não disse que você tem que se envolver ou que tem que correr atrás. E em terceiro lugar, coloque os seus olhos nas promessas e na herança que já está garantida. E o que Deus der como superabundar da graça, você a receba com um coração grato. Isso vai fazer com que 2020 seja um ano espetacular. Seja talvez o melhor ano da sua vida. A minha oração por você é essa. É que 2020 seja o melhor ano da sua vida. Seja um ano em que você seja absolutamente abençoado por Deus em todas as coisas. Porque temos um Deus bom. E quanto a nós, estamos entregues nas mãos de Deus, encomendados à sua palavra de graça que nos edifica, correndo atrás da herança. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque já temos até a receita para um 2020 abençoado. Ajuda-nos a depender de Ti, ajuda-nos a confiar em Ti. Obrigado porque em Jesus a gente encontra esse padrão. Obrigado porque Jesus, Ele se entregou totalmente para a obra para a qual Ele recebeu. Obrigado porque Ele assumiu a sua posição como Cristo, nosso Salvador,
para a nossa salvação e justificação. Obrigado porque o Senhor Jesus Cristo, Ele teve como alimento a sua palavra. E Ele se guiou tão somente por aquilo que a tua palavra diz. E obrigado porque o Senhor Jesus Cristo, Ele olhava a herança. Obrigado porque o Senhor Jesus Cristo, Ele estava indo em direção a um prêmio de uma soberana vocação. E obrigado porque a gente pode seguir o padrão de Jesus e pode ser conduzido por Ele na medida em que iniciamos um novo ano. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.